Ô, gente, olha, primeiro deixa eu dizer a vocês, eu sou Heredi Fernandes, um prazer estar aqui. Eu sei que tem alunos e não alunos, e já vou explicar como que vai ser a dinâmica. Eu gravei um videozinho com a estrutura por causa e consequência, que é uma estrutura que vocês podem utilizar para fazer a redação de vocês. Eu vou apresentar outras duas estruturas daqui mais um tempo, que é uma estrutura por ponto 1 e ponto 2, que vários outros preparatórios chamam de diferentes nomes, né? Tópico 1, tópico 2, que é aquele, assim, que abrange qualquer tema. E depois por pontos positivos e pontos negativos. Por que a gente apresenta essas três estruturas? Porque aí vocês não vão ficar preocupados, assim, como que eu vou estruturar o meu texto? E aí vocês, conhecendo a estrutura, a preocupação passa a ser como que eu vou trazer qualidade para essa estrutura de texto. Então, que é um ponto muito central. Eu vou apresentar 3 redações aqui no curso. Os autores já sabem que não podem se identificar. Eu vou jogar, dessa vez nós não digitamos as redações, porque eu quero falar muito sobre a estrutura de letras, sobre o texto em prosa, né, porque estética também vai pesar um pouquinho. Mas, olha, não pode nem colocar no chat, não pode falar, esse texto é o meu, não pode, tá? Para não se expor aí. E aí, assim, não fica triste, não, porque alguns eu vou falar assim, olha, esse aqui não teria nota assim, porque a correção é isso mesmo, viu, gente? Mas eu vou também marcar o que é ponto de melhoria. Gostaria muito que todos vocês tivessem ao alcance das mãos aí, caderno, caneta, né? Ou então preste atenção aqui, depois assista novamente a esse vídeo, fazendo anotações. Eu vou falar da estrutura deste esquema e vou contar uma coisa a vocês, para vocês, não é para se motivarem não, tá? Não é um papo motivacional não, é uma realidade, mas que de repente vai motivar alguém. A primeira coisa que eu quero que vocês tenham consciência é de que redação não é fácil para ninguém. O cara que fala assim, ó, a redação é muito fácil, é muito tranquilo, ou ele não faz redação, ou ele não se põe para jogo. O que é se colocar para jogo? Ele não vai lá fazer uma redação numa banca X e tal, geralmente é isso. Ou então ele está simplesmente querendo te enganar, né? Ele acha que isso aí vai motivar. Redação, gente, não é fácil nem para quem está praticando redação. Agora, o que é o segredo disso? É encarar, porque nós temos a tendência de fugir aquilo que nos causa algum temor, nossa, isso aqui, eu não vou mexer com isso aqui não, isso aqui me desagrada tanto. Aí eu olho para a redação, assim, como se fosse um monstro gigante, e ele não vai diminuir o tamanho, tá? Ao contrário, ele vai aumentar. Por quê? Redação requer treino, requer dedicação, requer envolvimento e requer uma série de habilidades que nós vamos construindo ao longo do tempo. Então, não é aquela coisa, por exemplo, você vai lá, aprende uma regra de gramática e aplica. A redação não funciona assim. Mas eu estou aqui na internet, tem gente que passa uma semana procurando coisas na internet porque ela acha que vai encontrar um milagre. Você não vai encontrar um milagre na internet, tá? Quem vai adotar essa estrutura aqui de causa e consequência e falar assim, olha, eu me dou por satisfeito por essa daqui e eu vou aperfeiçoar essa estrutura e a partir de agora eu vou buscar informações, eu vou ler muito, eu vou... Ok, vocês têm uma enorme chance de fechar a sua prova de redação. Eu estou falando sério, tá? Eu já dou aula aqui no sistema presencial em minha cidade há mais de 10 anos para o Enem. Quando fez a mudança, né, porque agora quem corrige é a FGV. E aí nós ficamos, nossa, mas essa banca tem uma série de particularidades e tal. O que acontece? Nós temos alunos que chegaram para nós, assim, com nota 280 na redação do Enem. Nós temos vários alunos com notas 940, 960, e eu falo que diminui como é que eu vou dizer assim, a credibilidade, não, a jornada do aluno, quando fala assim, mas não é muito fácil, porque foram só 4 meses, só 5 meses. Não é isso, não. Os meninos, eles se propõem a estudar, eles refazem a redação, eles entregam a redação, eles se dedicam muito. E por quê? Eu até me perguntei isso. O ano passado eu tive 3 alunas com nota 960. Por que não uma nota 1000? Por um motivo que acontece muito na maioria das redações, especialmente com essa banca. O terceiro parágrafo da redação, ele costuma cair para a maioria dos candidatos. O que significa isso? O cara já se matou, fez ali o primeiro parágrafo,
E aí ele conseguiu informatividade para fazer o segundo. No terceiro, gente, ele já desistiu, porque a cabeça dele não tem mais nada, ele não leu muito e tal. Então, a nota do terceiro parágrafo, geralmente é uma nota que cai mais, e ainda tem aquelas particularidades da gramática, ou regência, paralelismo sintático, concordância, que o cara não consegue resolver. Então, assim, eu reparo que todos os meus alunos que ficam com 960 não chegam ao 1000, o problema está aí. Tanto que a gente trabalha muito mais em informatividade, para os meninos terem consistência. A banca é a mesma, a grade de correção é totalmente diferente, então a gente não pode falar assim, eu vou fazer o mesmo padrão para a correção do Enem. Não, porque a grade que a banca adota é diferente. Então, nós vamos entender dessa forma, tá? E vamos encarar, porque tem que encarar. O que é encarar? Eu vou até jogar a apresentação aqui, para dizer a vocês assim, encarar é fazer uma redação por semana. Eu insisto muito nisso. Mas não é assim, olha bem, não é fazer uma redação esta semana, semana que vem vai lá e faz outra redação, e não olhou nada, não corrigiu erro de nada, e não se informou, não criou um horário para estudar atualidades, aí você não está evoluindo, você está só escrevendo, talvez você vai melhorar a escrita. O que eu estou colocando e que eu já percebi como erro na maioria das redações? O esquema aqui é esse, causa e consequência, tá? Texto dissertativo argumentativo, quando a gente trabalha com estrutura, é para dizer ao aluno assim, segue essa estrutura que você não vai pecar pela saída do tipo textual, que é uma coisa que zera a redação. É por isso que a gente tem essas estruturas. Primeira coisa, 1, 2, 3, 4 parágrafos, pelo amor de Cristo Jesus. O que eu recebi de redação com 3 teve pior, porque eu recebi com 2 parágrafos, tá? Pior que 3 são 2, né? Pior que isso é não escrever. Por que eu estou falando isso? Gente, não existe redação para concurso com 3 ou 2 parágrafos, tá? Quantos parágrafos eu tenho que ter na minha redação? 4 no mínimo, e no máximo 5, por causa do total de linhas, tá? Então, 1 parágrafo de introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento e 1 parágrafo de conclusão. E fechou, criatura de Deus. Eu vou colocar um título se a banca exigir. Se a banca não pedir, o título é facultativo. Ok. Então, vamos lá. Primeira coisa, então, eu já estou pontuando aqui porque essa é uma aula de correção. Texto dissertativo argumentativo, 4 parágrafos. O primeiro tem que ter a introdução. Os 2 aqui do meio, o desenvolvimento. E o último, a conclusão. Heredia é o início, meio e fim. Tudo tem início, meio e fim, gente. Isso aí é uma coisa sem técnica. A introdução, para ser introdução, ela tem que apresentar isso aqui, Ela tem que ter o repertório. Então, vamos lá, vamos já entender. Eu vou ampliar um pouquinho, para vocês acompanharem direitinho, que eu vou falar aqui de cada parágrafo. Ela tem que ter um repertório. O que é esse repertório? É aquela informação verdadeira, tá? É um fato, não é a sua opinião, é um fato. Pode ser jornalística, pode ser de uma obra conceituada, pode ser uma frase de um intelectual que seja autoridade no assunto. O tema é sobre saúde, eu vou mandar lá Paulo Freire, porque eu sei muito de Paulo Freire. Cuidado, porque Paulo Freire é autoridade na área da educação. Alguns temas de Paulo Freire a gente pode até levar para a área de saúde. Mas não é porque você é fã, porque você gosta, que você carrega Paulo Freire para qualquer lugar, não. Tem lugar que ele não gosta de ir, não. Então, olha, repertório é isso. É aquele momento que a gente entende assim, a banca que vai corrigir. Olha que bacana, esse cara tem conhecimento de mundo. Esse cara, ele sabe relacionar aqui o tema com outro, ele sabe sair da caixinha, que é isso que a gente observa, ele sabe manusear a informação. Então, você está sendo avaliado aqui de uma forma muito pontual. Isso mostra qualidade na escrita, tá? Qualidade informacional na escrita. Tá, o que pode compor esse repertório? Tema de filme pode? Pode, tá? Caiu lá sobre um monte de coisa, eu vou jogar o filme O Coringa. Posso? Pode. Depende do que é o tema e como que você está relacionando, tá? E aí vai. As leis da educação são extremamente bem-vindas, mas também tem que observar a coerência com o tema.
E aí, o que que eu posso, Heredi, levar como repertório coringa aqui, ó, trechos da LDB, a gente pode usar como repertório coringa, que se aplica a muitas coisas. Trechos da Constituição Federal, artigo 1º ao 5º, é carimbadíssimo para tudo quanto é área. Então, e nós vamos falar de outros também. Depois eu vou jogar uma colinha para vocês lá no grupo de alunos, tá? Dos repertórios coringas. Aí eu vou apresentar o tema. Esse tema não quer dizer que é tudo separadinho assim, não. Às vezes, numa frase, a gente já joga aqui o tema com a tese, por exemplo. Às vezes, isso aqui é misturado, tema e tese. Mas eu preciso identificar o tema na sua introdução. A tese, já apontei lá no vídeo anterior, quem não assistiu, eu aconselho muito que assista, né? Que é a sua opinião a respeito do tema. E aqui me preocupa muito o pessoal da educação. Porque o pessoal da educação é muito assim, de tentar amenizar a situação, tem um discurso, e não se posiciona diretamente diante de muitas coisas. Não é uma crítica que eu estou fazendo a vocês, não, viu, gente? Eu estou falando por causa da preparação. E a tese, não é aquele momento que você coloca eu acho, eu penso, primeiro que o eu não entra. Mas nós precisamos identificar que é a sua opinião. Porque se não tem tese, não tem texto argumentativo. E o texto é dissertativo, argumentativo. E aí, como o esquema é esse, nós vamos apresentar aqui a causa. Que causa? Que causa é de, olha, o tema aparecido. Vamos imaginar lá, tem aqui o tema sobre homofobia, né? Qual é a minha opinião sobre homofobia? É X. Tá, e para provar essa minha opinião, então vamos colocar lá que eu joguei uma tese bem polêmica, né? O aumento da homofobia se dá em razão do pouco envolvimento que a escola tem para trabalhar a temática. Opa, não concordo. Aí outros falam, eu concordo. Ok, direito seu de concordar ou não concordar. É a minha opinião. Mas eu vou provar que eu estou certa. Por isso, nós vamos jogar uma causa. Depois eu vou colocar uma consequência. Então, para provar que essa responsabilidade recai sim sobre a escola. E aí eu vou trabalhar isso. Então, olha só, é por isso que eu vou jogar. Tem que ser tudo muito bem escolhido. A frase de fechamento. Agora, olha só. Eu vou pegar essa causa aqui da introdução e que defende a tese, essa causa defende a tese, e vou detalhar no segundo parágrafo. Então, aqui eu puxo essa causa e detalho aqui. Toda causa gera um resultado. Então, eu vou pegar os resultados dessa causa e vou trabalhar no terceiro parágrafo, onde eu vou apresentar as consequências. O texto, gente, faz isso, ó, é tecido, tá? A palavra texto vem de texto, que é tecer mesmo, é tecido. Ele tem que ser conectado. Então, aí eu jogo aqui a consequência. E no quarto parágrafo, eu vou colocar sugestões para solucionar a causa. Por quê? Porque se eu resolvo a causa do problema, a tendência é que eu elimine o problema. Então, assim, ó, se eu coloquei que a causa é falta de comprometimento do governo, eu preciso colocar lá na minha conclusão como fazer para que o governo se torne mais comprometido, ou quais são as ações que o governo precisa implementar para resolver o problema. Então, eu tenho que focar, tá vendo? O tempo inteiro eu vou e volto nessa relação do texto. Ok. Agora, deixa eu falar um negócio para vocês. A estrutura do segundo parágrafo. Eu disse a vocês que um dos problemas que eu percebi nas muitas redações que me entregaram foi 2 parágrafos ou 3. E eu quero 4. Agora, eu vou pontuar a maioria dos outros problemas que eu percebi em vários textos. Salvo engano, só acho que 2 textos, 2 ou 3, não sei se os que eu trouxe aqui, que não tem essa estrutura que a gente chama de estrutura embrionária. A própria FGV chama assim. O que é uma estrutura embrionária? Olha, o que é um embrião? A criança em formação. O que é uma estrutura de parágrafo embrionária? É aquele parágrafo que começou a nascer e não se formou direito, tá? Isso não pode acontecer. A estrutura do segundo parágrafo, ela tem que ser assim, ó. Olha bem o que tem que ter no segundo parágrafo. Tem que ter uma frase principal, que a gente vai chamar de tópico frasal. Essa frase vai retomar a causa anunciada na introdução, sem repetições. Eu vou retomar, mas não vou escrever do jeitinho que está lá na introdução, não. Tem que utilizar sinônimos, né? Palavras do mesmo campo semântico. E aí eu vou detalhar essa causa.
Como que eu vou detalhar? Com exemplos, com dados estatísticos ou com citações. Tá vendo que o repertório não necessariamente vai aparecer lá só na introdução, não. Por isso que criou aquela frase de que quem escreve bem é quem lê muito, tá? E que eu discordo dela, assim, parcialmente. A leitura ajuda nessa parte aqui, ó. Nós precisamos trazer essa informação para o repertório e para esse detalhamento aqui. Mas por que eu discordo em parte? Porque se você só lê, não treinar e não trabalhar a técnica de escrita, você também não vai escrever bem. E aí nós vamos para um breve fechamento da ideia. Esse breve fechamento da ideia é a conclusão deste parágrafo. Observe, então, nós estamos no segundo parágrafo, que é um parágrafo do desenvolvimento, e ele também tem o que aqui para nós? Olha, ele tem a nossa introdução, tá? Ele tem a nossa introdução, que está aqui, olha, bem demarcada. Ele tem o desenvolvimento, olha só, e ele tem a conclusão, que está aqui. Todo parágrafo é uma mini estrutura de redação. Por quê? Porque se você colocar uma frase só dentro de um parágrafo, a FGV vai dizer assim, ó, o seu parágrafo é embrionário. O menino não vingou, tá? Então não tem jeito, porque o menino tem que vingar. Vocês não podem esquecer disso. E aí, o que eu posso dizer a vocês? Que é proibido, olha só, algumas coisinhas aqui são proibidas. Primeira coisa, introdução sem tese. Se você faz a sua introdução sem opinião, você vai ter uma nota aí, se não aparecer em outro lugar do texto, vai até zerar, porque o texto é argumentativo. Também é proibido parágrafo de desenvolvimento com apenas uma frase. É proibido mesmo. E é proibido soluções no desenvolvimento. Ô, Jesus, aqui é negócio de professor. Por quê? Porque professor, gente, é a profissão mais afetiva que eu conheço no mundo. E aí, o que o professor faz? Ele vê um problema, ele já pensa em resolver. Por que ele já pensa em resolver? Porque ele está, tipo assim, ele se doa muito. Então, ele não aguenta esperar o último parágrafo para resolver o problema. Então, a questão que a gente vai ter que disciplinar o pessoal da educação, porque aguente, tá? Respira. É no último parágrafo que a gente apresenta a proposta de solução. E aí, eu percebo, isso é muito característico, gente, vocês me perdoem, mas porque eu já dei aula de redação para a Receita Federal, né, ESAF, para a Banca CESP, o pessoal nossa, agente penitenciário, e aí vai. E essa característica é da educação. A educação, ela não aguenta, ela coloca o primeiro parágrafo, ela começa a trabalhar o segundo, e aí no meio do segundo ela começa a resolver o problema, eu falo, calma, pelo amor de Deus, não resolve aqui não. As soluções não podem aparecer no desenvolvimento. Não solucionamos problema na introdução, não solucionamos problema no desenvolvimento, nós solucionamos quando nós conseguirmos no último parágrafo. Uma proposta de redação que eu fiz e que eu vou compartilhar com vocês em Word para vocês adotar a estrutura e melhorar a estrutura dela, que não tem nenhuma informação mirabolante, tá? Eu vou compartilhar isso aqui com vocês. Agora, eu vou falar da proposta que eu joguei para o grupo. E essa é uma parte que eu acho que vocês vão aprender muito, porque a gente aprende muito. Inclusive, quem mandou as redações, que eu vou jogar aqui já nessa sequência, e aqueles que não mandaram, que vão perceber, vão precisar olhar para a sua redação e falar, nossa, mãe, eu fiz isso. Então, nossa, eu faria isso e eu não vou fazer mais. O objetivo da correção é muito esse, tá? Muito esse. Proposta de redação. Eu pedi a vocês, e aí eu vou falar aqui 2 momentos. Essa proposta foi para os grupos de alunos, grupos nossos do WhatsApp que não são alunos, e você que depois vai me ver aí pelo YouTube, eu vou deixar a proposta na descrição desse vídeo, que aí vocês também vão poder fazer, postar os comentários aí, enfim, tá? Inclusive, eu preciso dizer, viu, gente, a quem vai me ver aí pelo YouTube, que nem sempre eu tô com um monte de perguntas lá para responder, mas eu vou tirar um tempinho, logo eu dou as respostas. Vocês sabem que eu faço questão de responder pessoalmente a todas as perguntas do YouTube, às vezes eu demoro um pouquinho. Então, olha só, a proposta de redação que eu joguei foi essa. A partir dos textos, responda aos itens a seguir. Lembrando que foi uma paráfrase que eu fiz de uma proposta da FGV, só para eu atualizar o tema. Eu coloquei, questão 1, apresente uma estratégia pedagógica que promova a paz nas escolas.
Aí, vocês já não estão mais livres, não. A banca amarrou seu pezinho aí, você vai ter que fazer isso. Está mandando você apresentar. E lembrando, eu tirei os verbos da banca. E aí vem o item 2. Indique medidas governamentais para resolver violências nas instituições educacionais. E o candidato estava esperando um tema para ele escrever sobre ele. Gente, mas não vai colocar violência nas escolas? O tema está aqui, amor. Olha, entre 1 e 2, existe um tema aí. Só que a banca, ela tende a não te dar nada pronto. Então, a FGV já começa muito assim. Quando eu coloco, apresente uma estratégia pedagógica que promova a paz nas escolas, eu quero muito que vocês percebam isso. Olha, paz nas escolas, nós já temos aqui um indício. Indique medidas governamentais para resolver violências nas instituições educacionais. Então, as duas palavras-chave desses 2 tópicos, elas vão fechar no tema. Então, o seu texto tem que atender a isso aqui. Ah, mas aí agora eu fiquei focado, preocupado ou preocupada em resolver esses problemas e eu esqueci de montar a minha opinião. Não desespere, não. Quando a banca te dá 2 tópicos, localize o tema. O tema é paz nas escolas versus violência nas instituições educacionais. Então, violência é o nosso assunto. O objetivo é que nós possamos construir a cultura de paz. E aí, qual que é a sua opinião sobre a violência nas escolas? Então, o primeiro ponto é manter o equilíbrio com essa banca e descobrir o tema aqui nessas 2 assertivas, porque ela não escreveu para você o tema em uma frase. E aí, eu pedi um texto dissertativo argumentativo. Quando você lê isso aqui, já abrir na sua mente, isso aqui já está no pré-edital, não temos como fugir disso aqui mais. A banca disse várias coisas com essa frase. Ela disse para você assim, eu quero um texto em 4 parágrafos, vai fazer em 4. Eu quero um texto em 4 parágrafos, ele tem que ser escrito em parágrafos e não em versos. Ele tem que ter um alinhamento lá no final, os parágrafos de distanciamento tem que estar alinhado. E ele tem que ter uma escrita objetiva, concisa, preferencialmente, você vai sumir com a primeira pessoa, não tem verbo, achamos, acho, penso, né? Pensa-se, acredita-se, nós vamos jogar na terceira pessoa, e aí vai. E ele tem que ter todos os tópicos estruturais que nós estamos estudando. Veja que essa frase texto dissertativo e argumentativo abriu um tanto de coisa aí. Entre 20 e 25 linhas, a banca vai te dar entre 20 e 30. Por que eu te dou entre 20 e 25? Para disciplinar a sua escrita. Porque senão você vai escrever sempre com 30, chega lá, dá 32, 33, você vai cortar um trem, entra em desespero, é desse jeito. Tá? Eu já sei como é que funciona a cabeça de concurseiro. A norma é padrão da língua portuguesa, cuidado com coisas muito do senso comum, a pessoa fala sempre para, esquece na vida que é para, até os bancos estão colocando na propaganda, eu vi na propaganda de uma emissora famosa, para, deve ser para, não é para, é para, a norma é padrão da língua portuguesa e aí vai. Respeito aos direitos humanos, geralmente essa banca não coloca tanto no teor de concurso, eu estou colocando para poder limitar o tipo de proposta. Então, olha só. O meu pedido foi esse. Quais eram as minhas expectativas em relação à escrita de vocês? Toda vez que eu faço uma proposta, eu crio uma expectativa. A banca também é assim. A minha expectativa era que o candidato considerasse que há várias formas de violência que precisam ser combatidas. Por quê? Porque lá no texto 1, falava de violência simbólica, falava de violência física, e o candidato, ele esquece do texto motivador e não pode. Eu tinha essa expectativa. Eu também tinha expectativa de que o candidato considerasse que tanto as crianças quanto os adolescentes não podem ser oprimidos, eles devem ser protegidos. Por quê? Porque eu tinha lá um artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente. E aí, nós ficamos sempre naquela coisa assim, mas olha, os meninos é que cometem disciplina, o tanto de aluno, gente, que agrediu a professora, aluno que deu tiro nos colegas, que não sei o quê. Aluno é adolescente. A grande maioria desse público que está fazendo isso aí é adolescente. Ele tem proteção especial pelo estatuto. Ele é, no máximo, o menor infrator. Ele não é criminoso. Então, assim, dói em muitas pessoas. Tanto dói, tanto é senso comum que a gente esquece de olhar que a proposta é de resgate, não é de acusação. É por isso que tem um texto motivador lá. Então, a gente tem que ter essa maldade. E a minha última expectativa
era de que o candidato compreendesse que a missão dele, entre as demais características, né, do trecho dissertativo e argumentativo, era de, na conclusão, apresentar uma estratégia pedagógica que promovesse a paz nas escolas, indicasse medidas governamentais para resolver violências nas instituições educacionais. Isso aqui que eles pedem, olha, que você apresente, não vai livrar da estrutura. Vocês vão adotar a opinião, vocês vão, na mesma medida, olha, colocar lá o repertório, colocar o tema, a tese, citar a causa, fazer o fechamento da ideia, vão desenvolver a causa, tudo certinho. Só que agora, nós vamos escolher problemas relacionados a essa ausência de paz nas escolas e essa ausência também do governo. Por quê? Porque ela já limitou a minha escolha. E lá no final, eu não posso propor uma solução para uma coisa que eu nem falei que era problema. Então, aqui, ela funilou a minha escolha, mas ela ainda não decidiu tudo por mim, porque a redação é minha. Então, é nesse sentido. E agora, o que acontece? Essa proposta para interação, eu joguei essa proposta, e eu quero que vocês trabalhem com esse texto como se ele fosse de vocês. Sobre o quê? Sobre a mesma coisa que eu pedi a vocês. Esse é um texto de 25 linhas, digitado aqui, com 4 parágrafos, que eu tenho a estrutura ideal. Mas eu quero que vocês observem que nós podemos jogar algumas informatividades aqui. Eu vou explicar a vocês o que eu esperava e o que eu fiz aqui. Muitos alunos pensam assim, gente, eu não sei nada de livro, eu não sei nada de lei, e esquece que mesmo sem saber isso tudo, porque às vezes ele está tão desesperado que ele não percebe que ele pode começar a redação de uma forma bem leve, e ainda assim essa redação ser bem avaliada. Aí eu coloquei assim, ó, nos últimos meses, jornais têm noticiado um aumento expressivo de casos de violências nas escolas, fatos que deixaram alunos e pais muito preocupados e inseguros, ocasionando faltas escolares discentes. Isso aqui é um repertório cultural. Heredia, mas aqui não tem nenhuma lei, aqui não tem nenhum... Não tem nenhuma lei. Isso tem uma informação, que a gente chama de informação geral, que é um repertório cultural. Por isso que é tão importante a gente ler, a gente significar. Eu poderia ter assim, ó jornais têm noticiados, eu posso colocar assim, nos últimos meses, vou colocar vários podcasts conhecidos, têm adotado como tema, tal, e se é verdade, tá? Eu estou dizendo que são informações gerais, não tem um dado estatístico, não tem uma precisão, mas tem um fato. Essa é uma situação inadmissível. Quando eu coloco assim, eu estou fazendo elemento de conexão. É uma situação inadmissível que tem como principal razão. Razão e causa são sinônimos, para vocês entenderem que aqui tem a causa. Tem como principal razão a ausência de investimentos pontuais na cultura de paz no ambiente escolar, que é esse o nosso foco. Medidas são necessárias para resolver essa problemática. Então, eu tenho o repertório, o tema aparece aqui, a minha tese aparece aqui e o fechamento do meu parágrafo aparece aqui. Agora, observem, o que eu vou trazer para este parágrafo? A causa. Eu vou trazer a causa. E onde que está a causa e como que eu trouxe essa causa? A minha causa é essa aqui, ó. Razão, ausência de investimentos pontuais. Ok. Historicamente, olha como que eu comecei. As escolas vêm passando por uma cultura de indisciplina e agressividades e não recebem a atenção devida dos entes responsáveis. Então, a atenção devida dos entes responsáveis é o que eu usei para falar que tem ausência de investimentos pontuais. Vejam que eu não repeti. Mas o meu tópico frasal, que é a minha primeira frase, ela retoma aqui, ó, a causa. Agora, olha, eu falei disso, eu tenho que explicar isso aqui. Eu não posso falar aqui A e desenvolver B, não. Eu tenho que falar A e trabalhar aqui o A1, o A2, e aí vai. Tem que ser sobre isso. Então, historicamente, as escolas vêm passando por uma cultura de indisciplina e agressividades e não recebem a atenção devida dos entes responsáveis.
Indisciplina e violência escolar, conforme relatos de muitos professores em redes televisivas, não encontram espaços para discussão na maioria das instituições de ensino, especialmente em redes particulares, cujo foco se volta mais para o aumento expressivo das práticas de ensino. Além disso, são escassos os projetos que evidenciam o combate a essa situação, especialmente se comparado ao aumento dos casos. O que acontece aqui? Aqui, vejam, eu tenho uma informação a mais, eu não tenho aqui um fechamento dessa ideia, não tenho, Heredi, não pôs o fechamento, tá vendo? Aqui aparece muito o termo indisciplina, se vocês observarem, nossa, tem algumas indisciplinas aqui que precisam ser retiradas, né? Mas nós temos aqui o desenvolvimento desse texto, nós temos primeiro a frase padrão, nós temos o desenvolvimento e nós temos, olha, mais um elemento aqui que eu posso só complementar fechando se eu quiser. Por conseguinte, o que é por conseguinte? É uma coisa que indica consequência, tá? É uma locução conjuntiva que indica consequência. Então, não há isso aqui. Vejam que aqui não tem soluções, aqui só tem problemas. E quais são os resultados desses problemas? Contravenções foram naturalizadas nas instituições de ensino. O que são contravenções? São infrações de menor peso que os crimes. Posso adotar, Heredi, meu vocabulário? Deve. Por conseguinte, contravenções foram naturalizadas nas instituições de ensino. Que contravenções foram essas que foram naturalizadas? É sobre elas que eu vou desenvolver o parágrafo. Observem, olha. Patrimônio danificado resolve-se com advertências. Xingamentos a professores são tratados como meros momentos de estresse. Agressões a colegas, físico ou verbalmente, são situações que qualquer um pode cometer. Criança que não aprende é culpa do sistema. Tá vendo que é outro tipo de violência? Porque o texto 1 falava dessas violências simbólicas. Perdeu-se a gravidade para analisar muitos atos de violência e, pior, não se importou devidamente com elas. Então, aqui eu estou falando da consequência disso aqui. E agora, como que eu vou resolver? Eu vou resolver, eles mandaram criar estratégias pedagógicas e medidas governamentais. Diante do exposto, Heredi, eu posso começar a minha conclusão assim? Deve, tá? Tem outras formas, mas isso aqui você pode adotar. Ações são necessárias para devolver a paz aos ambientes escolares. Vejam que eu estou retomando o tema. Num primeiro momento, os entes governamentais, eu começo a minha proposta aqui agora, as medidas, ó. Os entes governamentais, federais, estaduais e municipais, devem criar e implementar projetos para capacitar os profissionais da educação a lidarem com essa problemática e construir soluções. Atendi o primeiro quesito da banca. Ademais, as próprias instituições devem adotar estratégias para a promoção da paz, tais como projetos, tá vendo? Eu estou dando aqui uma dica, vocês vão ver que tem outros. Projetos institucionais para tratar sobre o tema, com proposições que motivem os servidores, os alunos e a comunidade escolar a refletirem sobre as ocorrências e buscarem soluções. Estruturalmente, atende ao que a banca pediu. Isso é um texto dissertativo argumentativo, está dentro da estrutura que a FGV adora, certo? Mas tem detalhes que podem ser melhorados. Que detalhes que são esses? Tem umas correções aí que Heredi foi largando, que nem são graves, que vocês vão poder melhorar. Falar assim, achei isso, achei aquilo para ir treinando o olhar de vocês. Aqui, nos últimos meses, eu posso trocar esse repertório aqui e colocar outra coisa? Posso, tá? No ano de 2022, foi divulgada, posso. Essa é uma situação inadmissível, que tem como principal razão, vou colocar outra razão, Heredi, agora é minha, posso? Posso. Trabalha essa estrutura aqui, apropria que o texto é seu e vai melhorando o que você achar que deve e joga lá no grupo e discute. Olha, o que vocês acharam? Vamos mexer com a introdução primeiro? Eu fiz minha introdução com base nisso aqui. Como é que vocês acharam aqui? Entenderam aí a proposta? Vou disponibilizar para vocês esse texto no Word, para vocês. No Word não, para vocês não ficarem preguiçosos, vou colocar em PDF, que vocês vão ter que colocar ele a caneta. Vocês vão trabalhar lá, porque vai ter que trabalhar a letrinha. Gente,
Essa foi a proposta que eu trouxe para hoje. Quem vai me assistir também do YouTube, eu vou deixar também no link lá de descrição para vocês baixarem, tá? Para também não ficarem se sentindo excluídos. E muito, muito agradecida por vocês estarem aqui.